Você sabia que a Bíblia descreve um evento futuro tão impactante que promete mudar o destino da humanidade? O julgamento final. Diferente do que muitos acreditam, não se trata apenas de um castigo divino, mas de uma oportunidade de redenção que pode transformar completamente o rumo da sua alma. E aqui está o ponto surpreendente. Não basta apenas fazer o bem, há algo mais profundo que Deus procura em cada coração. Neste vídeo, vamos mergulhar nas Escrituras para entender o que realmente vai acontecer nesse dia decisivo. Vamos revelar como a justiça de Deus será manifesta, como os fiéis serão honrados e qual será o destino dos que rejeitam sua graça. E ao final, faremos juntos uma oração especial que pode trazer força e direção para a sua caminhada de fé. Então, não saia daí. O que você está prestes a descobrir pode ser a chave para enfrentar o futuro com esperança, paz e a certeza de estar preparado para o que está por vir. Você está pronto para receber essa mensagem poderosa? As visões descritas no livro do Apocalipse, também chamado de Revelação, transcendem os limites da imaginação humana, oferecendo um panorama complexo e simbólico sobre o fim dos tempos. João, exilado na ilha de Patmos, registra eventos que envolvem tanto a esfera terrestre quanto a celestial, apresentando uma tensão entre o julgamento divino e a esperança de redenção. As palavras iniciais do texto, como relatadas em Apocalipse 1:1-3, convidam o leitor a refletir sobre a urgência das mensagens proféticas, afirmando que o tempo está próximo. Essa abertura marca o tom de uma narrativa que exige não apenas compreensão, mas também discernimento espiritual. A estrutura do livro é como uma sucessão de camadas, revelando verdades profundas que ultrapassam os limites do tempo e espaço. Entre as principais visões está a imagem do trono celestial, descrita no capítulo 4, onde a glória de Deus é revelada em uma cena de adoração contínua. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, com uma simbologia rica e multifacetada, representam tanto a criação quanto a história redimida. Essa visão inicial não é apenas um cenário, mas um lembrete da centralidade de Deus em toda a criação. Como Isaías descreve no capítulo 6, a visão de Deus em seu trono é acompanhada por louvores incessantes, ecoando o Santo, Santo, Santo. Isso conecta as profecias do Apocalipse às promessas do Antigo Testamento, criando um diálogo entre os tempos. Outro ponto central é a revelação do livro selado com 7 selos nas mãos de Deus, descrita em Apocalipse 5. Nenhum ser na criação é digno de abrir o livro, exceto o cordeiro que foi morto. Esse ato de abrir os selos simboliza o desenrolar do propósito divino, refletindo a soberania de Cristo sobre os acontecimentos futuros. A visão do cordeiro é um lembrete poderoso do sacrifício redentor de Jesus, cumprindo o que foi profetizado em Isaías 53. Aqui, a ideia de redenção não é meramente uma promessa distante, mas uma realidade presente para aqueles que colocam sua fé em Cristo. O rompimento de cada selo revela uma nova etapa de juízo ou revelação, criando um paralelo com os tempos difíceis enfrentados por Israel no Êxodo, como descrito em Êxodo 7:12. As cartas às 7 igrejas, no início do Apocalipse, são outro elemento fundamental. Cada carta aborda a condição espiritual de uma igreja específica, mas também fala à igreja como um todo ao longo da história. Essas mensagens são um chamado à vigilância, perseverança e fidelidade. Por exemplo, a igreja de Éfeso é dito que abandonou seu primeiro amor, Apocalipse 2:4, uma advertência que ressoa com as palavras de Jesus em Mateus 24:12, sobre o amor que se esfriaria nos últimos dias. Esse aspecto do Apocalipse serve não apenas como advertência, mas também como um guia para a restauração espiritual em tempos de desafios.
Finalmente, as visões de catástrofes globais e restauração divina ecoam a dualidade da mensagem apocalíptica. Eventos como os descritos no Apocalipse 8, onde o toque das trombetas anuncia juízos sobre a terra, refletem tanto a severidade do pecado quanto a fidelidade de Deus em advertir antes de agir. Esses juízos são uma amplificação das promessas e advertências contidas em Joel 2, 1-2, onde se fala de um dia do Senhor de trevas e densas nuvens. Apesar da magnitude do julgamento, o Apocalipse oferece esperança para aqueles que permanecem firmes, como também é prometido em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Assim, as visões proféticas convidam o leitor não apenas a contemplar o futuro, mas a agir no presente com base na certeza do que está por vir. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, descritos em Apocalipse 6, 1-8, formam uma das visões mais simbólicas e impactantes da Bíblia. Cada cavaleiro, montado em um cavalo de cor distinta, carrega uma mensagem que transcende o tempo. O cavalo branco, o primeiro a surgir, frequentemente interpretado como um símbolo de conquista, ilustra o desejo humano de domínio e poder. No entanto, sua figura também levanta questionamentos sobre o equilíbrio entre justiça e opressão. Como relata Provérbios 21:31, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor, indicando que, apesar da busca por controle, o resultado final pertence a Deus. Seguindo o cavalo branco, o cavalo vermelho emerge, representando a guerra e o derramamento de sangue. A espada que acompanha este cavaleiro é um símbolo de violência desenfreada, refletindo conflitos que devastam nações e famílias. Isaías 2:4 traz um contraste poderoso ao descrever o futuro de paz, onde as espadas serão transformadas em arados. Essa dualidade entre a violência presente e a promessa de paz futura convida à reflexão sobre a responsabilidade humana em cultivar harmonia em tempos de turbulência. O cavalo preto, terceiro da sequência, evoca imagens de escassez e fome. Sua balança simboliza a desigualdade econômica e a luta pela sobrevivência. Em Lamentações 4:9, a fome é descrita como um sofrimento pior do que a própria morte, destacando a gravidade de tal calamidade. Essa visão conecta-se à necessidade de justiça e equidade, lembrando-nos da importância de sustentar os necessitados, como ensinado em Mateus 25:35. Onde a ajuda ao próximo é apresentada como um serviço direto a Cristo. Por fim, o cavalo pálido, com sua coloração esverdeada, encarna a morte e o colapso da vida como a conhecemos. Este cavaleiro é acompanhado pelo Hades, simbolizando o poder da mortalidade e a fragilidade da existência humana. Como afirma Eclesiastes 3:20, todos vão para o mesmo lugar, todos vêm do pó, e ao pó todos voltarão. Essa constatação não é apenas um lembrete da finitude humana, mas também uma provocação à busca por um propósito eterno diante da transitoriedade da vida. Esses cavaleiros não representam apenas eventos futuros, mas também refletem realidades presentes que desafiam a humanidade a buscar redenção e transformação. Em Marcos 13:8, Jesus alerta sobre guerras, fomes e terremotos, sinais que indicam um ciclo contínuo de tribulação. A recorrência desses temas sugere que o Apocalipse não é apenas uma profecia sobre o fim dos tempos, mas também uma reflexão sobre os ciclos de sofrimento e esperança que permeiam a história humana. À medida que os cavaleiros percorrem o cenário apocalíptico, o texto nos conduz a uma visão mais ampla do papel do julgamento e da misericórdia divina. Em meio a essas calamidades, permanece a promessa de restauração e justiça. Isaías 65:17 aponta para novos céus e nova terra, um cenário que ultrapassa o escopo de destruição trazido pelos cavaleiros.
Esse contraste entre o julgamento presente e a redenção futura abre um caminho para explorar os desdobramentos espirituais das próximas visões. A grande tribulação é apresentada nas Escrituras como um período de aflição inigualável, onde a humanidade enfrenta desafios que transcendem o sofrimento comum. Em Mateus 24, 21, 22, Jesus descreve esses tempos como de tal intensidade que, se não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Esta previsão não se limita a desastres naturais, mas abrange perseguições religiosas e colapsos sociais que testam a fé e a moralidade de cada indivíduo. A linguagem apocalíptica utilizada sugere não apenas o iminente juízo divino, mas também a necessidade de preparação espiritual, ecoando a advertência de Amós 5,18 sobre o dia do Senhor, que não será de luz, mas de trevas profundas. Nesse cenário de tribulação, os fiéis são chamados a perseverar, mesmo diante da adversidade mais sombria. Apocalipse 7,14 menciona aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, simbolizando a pureza e a redenção alcançadas pela fidelidade a Deus em tempos de provação. A perseguição não é apenas física, mas também espiritual, um teste de lealdade que reflete o que Paulo escreveu em Romanos 5:3-4. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança, caráter. Esse período, portanto, não é apenas de julgamento, mas também de transformação e crescimento espiritual. A descrição dos eventos cataclísmicos da grande tribulação, como relatado em Apocalipse 6,16, revela uma série de julgamentos que afetam o mundo em escala global. Desde terremotos devastadores até o escurecimento dos céus. Cada evento destaca a fragilidade da humanidade diante da soberania divina. A conexão com o Êxodo é evidente, onde pragas similares foram enviadas ao Egito como sinais de advertência e redenção para o povo de Israel. Êxodo 9, 15, 16. Relembra que essas manifestações não são meramente destrutivas, mas tem o propósito de revelar o poder de Deus e chamar os corações ao arrependimento. Paralelamente, os profetas do Antigo Testamento frequentemente previam tempos de tribulação, mas também apontavam para um remanescente fiel que seria preservado. Isaías 1:9 descreve como Deus sempre mantém um grupo que será salvo, mesmo em meio à destruição. Essa promessa ressoa na narrativa da grande tribulação, onde os que permanecem fiéis recebem a garantia de que, embora enfrentem dificuldades inimagináveis, não serão abandonados. Essa dualidade entre julgamento e proteção reforça a natureza misericordiosa de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. A grande tribulação também serve como um campo de batalha espiritual, onde as forças do bem e do mal se enfrentam de maneira explícita. Efésios 6:12 adverte que a luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades e forças espirituais da maldade. Nesse contexto, a fé se torna a principal armadura dos fiéis, protegendo-os contra os ataques tanto visíveis quanto invisíveis. Esse aspecto da tribulação destaca a importância de uma preparação contínua, como sugerido por Pedro em sua carta. Estejam sempre prontos para responder a todo aquele que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Ao fim, a promessa de redenção brilha como um farol em meio à escuridão. Apocalipse 21:4 fala de um tempo em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, reafirmando que o sofrimento é temporário diante da eternidade prometida. A grande tribulação, portanto, não apenas alerta para os desafios futuros, mas também convida à reflexão sobre a vida presente, preparando o terreno para as próximas revelações proféticas. As 7 taças da ira de Deus representam o clímax dos julgamentos divinos, descritos em Apocalipse 16.
Cada taça derramada marca um novo estágio de calamidades que revelam a santidade de Deus e a gravidade do pecado humano. A primeira taça provoca feridas malignas sobre aqueles que adoram a besta, destacando o impacto direto das escolhas espirituais na condição física e moral da humanidade. Essa imagem ecoa as pragas no Egito, como descrito em Êxodo 9, 8, 11, onde feridas semelhantes caíram sobre os opressores, revelando a justiça divina. Assim, a conexão entre pecado e consequência torna-se uma advertência clara para a humanidade sobre as repercussões de sua corrupção. A segunda e a terceira taças trazem destruição às águas, transformando mares e rios em sangue, o que resulta em morte generalizada. Essas pragas simbolizam o colapso de sistemas essenciais para a sobrevivência, indicando que a humanidade não pode escapar da justiça divina. Em Salmos 75, 8, a imagem do cálice da ira de Deus reforça que esses julgamentos não são arbitrários, mas sim respostas à injustiça acumulada ao longo do tempo. A água, geralmente símbolo de vida, é transformada em um lembrete sombrio do juízo final, conectando-se à narrativa de Números 20, 10, 13, onde o abuso do dom divino trouxe consequências severas. A quarta taça intensifica o julgamento, trazendo calor abrasador que consome a terra. Esse evento reflete a inversão da ordem natural, onde o sol, tradicionalmente uma fonte de vida, torna-se um instrumento de sofrimento. Malaquias 4:1 menciona um dia em que o sol queimará como um forno, simbolizando o confronto entre justiça e iniquidade. Essa mudança drástica demonstra que até os elementos naturais se tornam parte do plano divino para corrigir e purificar a criação, apontando para a restauração futura que será revelada em novo tempo. A quinta taça, marcada por trevas sobre o reino da besta, simboliza a queda espiritual e moral dos poderes malignos. Essa escuridão é um reflexo do juízo espiritual, semelhante às trevas que cobriram o Egito em Êxodo 10, 21, 23, um prelúdio para a libertação do povo de Deus. A treva não é apenas física, mas também uma manifestação de desespero e confusão espiritual, destacando o vazio que acompanha a rejeição de Deus. Esse evento também reforça as palavras de João 8:12, onde Cristo é apresentado como a luz que supera as trevas. A sexta taça, que seca o rio Eufrates, prepara o caminho para a batalha final, simbolizando a reunião das nações para o Armagedon. Essa cena aponta para a iminência de um confronto entre as forças do bem e do mal, enfatizando a soberania de Deus sobre a história. Como descreve Isaías 11, 15, 16, o secamento de rios também pode ser interpretado como uma preparação para um grande ato de libertação, sugerindo que mesmo em meio ao julgamento, há um propósito redentor em andamento. A sétima taça conclui os julgamentos com terremotos e uma chuva de granizo devastadora que abalam os fundamentos da terra. Essa cena final, como relatada em Ageu 2:6-7, aponta para um tempo em que Deus abalará os céus e a terra para estabelecer seu reino eterno. Esse ato não é apenas um encerramento, mas uma transição para a promessa de novos céus e nova terra, indicando que o julgamento abre caminho para a restauração definitiva da criação. A marca da besta é apresentada no Apocalipse como um símbolo de controle totalitário, tanto espiritual quanto material, imposto pelo anticristo. Apocalipse 13, 16, 17 descreve sua abrangência, atingindo pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Este domínio reflete um sistema que busca uniformizar e submeter a humanidade à idolatria, um contraste direto com a liberdade oferecida por Deus. Como em Deuteronômio 6:8, onde o povo de Israel é orientado a atar
As palavras de Deus, como sinal em suas mãos e testas, a marca do anticristo se apresenta como uma distorção maligna do pacto divino, usurpando o lugar da verdadeira devoção. A imposição dessa marca também revela a tentativa do anticristo de estabelecer um controle econômico absoluto, restringindo o comércio àqueles que a aceitarem. Essa dependência material desafia a fé e a integridade moral, colocando a humanidade diante de uma escolha: confiar em Deus ou submeter-se ao sistema do anticristo. Em Mateus 6:24, Jesus alerta que ninguém pode servir a dois senhores, evidenciando a incompatibilidade entre a lealdade a Deus e a submissão ao mal. Esse conflito interno é uma batalha espiritual que ecoa desde os primórdios, lembrando as tentações enfrentadas por Jesus no deserto, como relatado em Lucas 4, 5, 7. Resistir à marca exige coragem e um compromisso inabalável com a verdade divina. A narrativa bíblica apresenta numerosos exemplos de fidelidade sob pressão. Em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se a adorar a imagem de ouro de Nabucodonosor, enfrentando a fornalha ardente como prova de sua fé. Assim como esses jovens resistiram, os que rejeitam a marca da besta demonstram uma lealdade semelhante, confiando que Deus é capaz de sustentar os seus, mesmo diante das maiores adversidades. A aceitação da marca, por outro lado, não é apenas uma escolha material, mas também espiritual, implicando uma aliança com o anticristo e sua ideologia. Em Apocalipse 14, 9 e 10, é dito que aqueles que adorarem a besta e receberem sua marca, beberão do vinho da ira de Deus. Essa advertência sublinha a seriedade das decisões espirituais, onde a busca por conforto terreno pode levar à separação eterna de Deus. O paralelo com a história de Esaú, que vendeu sua primogenitura por um prato de comida em Gênesis 25, 29, 34, ilustra as consequências de escolhas impulsionadas pelo desejo imediato. Apesar do peso dessa profecia, o Apocalipse também aponta para a vitória daqueles que resistem. Em Apocalipse 24, são mencionados os que não adoraram a besta nem receberam sua marca, sendo eles ressuscitados para reinar com Cristo. Essa promessa de recompensa eterna reforça a mensagem de que a fidelidade a Deus transcende qualquer sofrimento presente, resgatando a alma da corrupção. Esse testemunho de resistência inspira perseverança e fé, mesmo nos momentos mais sombrios. A marca da besta, ao mesmo tempo em que é um símbolo de julgamento, também atua como um divisor entre os que permanecem fiéis e os que escolhem a corrupção. Ela desafia a humanidade a discernir entre o temporário e o eterno, ecoando as palavras de Josué 24:15. Escolhei hoje a quem servireis. A decisão, contudo, não é apenas um evento futuro, mas uma reflexão contínua, abrindo caminhos para entender a batalha espiritual mais ampla que se desenrola no coração humano. A Batalha do Armagedon é o ápice da narrativa apocalíptica, marcada por um confronto que transcende a história e se desenrola na esfera espiritual. Apocalipse 16:16 identifica Har Megido como o cenário dessa batalha, um local geograficamente relevante e espiritualmente simbólico. Desde os tempos antigos, Megido foi palco de conflitos decisivos, como o registrado em Juízes 5:19, quando Débora e Baraque lideraram Israel em vitória contra os cananeus. Essa conexão histórica reforça a simbologia de Armagedon como um lugar onde o destino é decidido, destacando que essa batalha final será a culminação do confronto entre o bem e o mal. Nesta batalha, Jesus Cristo surge como líder supremo das forças celestiais, montado em um cavalo branco, um símbolo de vitória e pureza. Apocalipse 19:11 descreve-o como fiel e verdadeiro, características que contrastam com a falsidade e a corrupção da besta e do falso profeta.
A espada que sai de sua boca simboliza o poder da palavra de Deus, ecoando Hebreus 4:12, que afirma que a palavra é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Assim, a vitória não será alcançada pela força bruta, mas pelo poder da justiça divina. O papel dos exércitos celestiais segue essa linha de justiça, não de destruição indiscriminada. Apocalipse 19:14 descreve esses exércitos como vestidos de linho branco e puro, indicando que sua missão está alinhada à santidade divina. Isaías 11:4 reforça essa ideia ao prever que o Messias julgará com justiça os pobres e ferirá a terra com a vara de sua boca. Esse julgamento não é uma demonstração de vingança, mas a restauração da ordem divina e a supressão definitiva do mal. A presença da besta e do falso profeta no Armagedon ilustra a culminação da oposição a Deus. Representantes do engano e da corrupção, eles lideram as forças malignas em uma tentativa final de resistir à soberania divina. Em 2 Tessalonicenses 2:8, Paulo descreve o destino inevitável do iníquo, que será destruído pelo sopro da boca do Senhor e pelo esplendor de sua vinda. A derrota da besta e do falso profeta no Armagedon simboliza o fim da influência do pecado e da mentira, um marco na história da redenção. O resultado do Armagedon não é apenas a vitória do bem sobre o mal, mas também o estabelecimento de um reino de paz e justiça. Zacarias 14:9 anuncia que o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Senhor será o único, e o seu nome, o único. Essa visão transcende o conflito, oferecendo uma esperança de renovação universal, onde a harmonia será restaurada e a criação viverá em comunhão com o Criador. A narrativa do Armagedon culmina em uma visão que vai além da erradicação do mal. Apocalipse 21:1-4 apresenta a chegada de novos céus e nova terra, onde não haverá mais morte, pranto ou dor. Esse desfecho convida a uma reflexão mais profunda sobre o propósito divino e a inevitável realização de sua promessa de redenção, deixando uma lacuna para explorar a glória da restauração que segue a batalha final. A ressurreição celestial representa o ápice da vitória divina sobre a morte, um evento que transcende o entendimento humano e reafirma a promessa de vida eterna para os que creem. Paulo, em 1 Coríntios 15:42-44, descreve a ressurreição como um processo de transformação, onde o corpo semeado em fraqueza é ressuscitado em poder e o que é natural se torna espiritual. Essa transformação não apenas redime a condição humana, mas também reflete a glória de Deus, que, conforme descrito em Salmos 103:4, resgata a vida do abismo e a coroa com amor e compaixão. Esse evento final é profundamente ligado ao conceito de redenção apresentado em todo o Antigo Testamento. Jó, em meio às suas aflições, expressa uma certeza inabalável ao declarar em Jó 19:25-26: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Essa esperança aponta para a ressurreição como um ato não apenas de restauração física, mas também de reafirmação do pacto de Deus com a humanidade. Um pacto renovado através da vitória de Cristo sobre a morte, como descrito em Hebreus 9:15. A ressurreição não é apenas um momento de renovação individual, mas também coletiva, representando a restauração da criação como um todo. Em Romanos 8:21-22, Paulo fala sobre a libertação da criação da corrupção para a liberdade e glória dos filhos de Deus, destacando que esse evento transcende o homem e alcança todas as coisas criadas. Essa restauração universal ecoa o que é prometido em Isaías 65:17, onde Deus anuncia a criação de novos céus e nova terra, um lugar onde a alegria substituirá o pranto. A ressurreição também traz à tona a responsabilidade moral e espiritual dos crentes,
preparando-os para o julgamento final. Daniel 12:2 aponta que muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Esse momento de separação destaca a seriedade de escolhas feitas em vida, onde atos de fé e obediência determinarão o destino eterno. A mensagem é clara. A ressurreição é tanto uma promessa de esperança quanto um alerta sobre as consequências da incredulidade. No centro dessa promessa está Cristo, a primícia dos que dormem, cuja ressurreição serve como prova e garantia da nossa própria ressurreição. Em João 11:25-26, Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa declaração não apenas assegura a continuidade da vida após a morte, mas também redefine a morte como uma transição, não um fim. Por meio de Cristo, os fiéis têm acesso a essa promessa gloriosa, que não pode ser anulada pelas limitações humanas. A ressurreição celestial aponta para o cumprimento final do plano de Deus, onde a vida eterna se tornará realidade para aqueles que se mantiverem firmes na fé. Em Apocalipse 21:4, é prometido que Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, enfatizando que, embora a ressurreição seja o clímax, ela também inaugura uma nova era de comunhão plena com Deus. Esse evento não apenas encerra o domínio do pecado, mas também inaugura a plenitude da redenção, abrindo caminho para a glória que ainda será revelada. A Nova Jerusalém é descrita como o ápice da promessa divina de redenção, uma cidade onde a plenitude do reino de Deus se torna realidade. Apocalipse 21:2 apresenta essa visão como uma cidade santa descendo dos céus, preparada como uma noiva adornada para o esposo. Esse simbolismo reforça o elo profundo entre Deus e seu povo, como um casamento que celebra a união eterna entre o Criador e os redimidos. A cidade não é apenas uma morada, mas um estado de comunhão perfeita, onde a presença de Deus elimina qualquer necessidade de luz natural, pois sua glória ilumina tudo, como enfatiza Apocalipse 21:23. O caráter perfeito da Nova Jerusalém é representado por seus elementos arquitetônicos, que carregam um simbolismo espiritual. Os muros de jaspe e as ruas de ouro, descritos em Apocalipse 21:18-21, não apenas refletem beleza, mas também pureza e incorruptibilidade. Em Isaías 60:18, Deus promete que os muros de sua cidade serão chamados de salvação e seus portões de louvor. Essa descrição enfatiza que a Nova Jerusalém não é apenas uma estrutura física, mas um testemunho eterno do triunfo do plano divino sobre o pecado e a morte. No coração da cidade, o rio da vida flui, ladeado pela árvore da vida, conforme Apocalipse 22:1-2. Este rio é uma imagem poderosa da provisão eterna de Deus, um cumprimento da promessa de Ezequiel 47:12, onde as águas que fluem do templo dão vida e cura. A árvore da vida, antes vista no Éden em Gênesis 2:9, reaparece aqui como símbolo da restauração plena, oferecendo frutos que curam as nações. Essa conexão entre o início e o fim da narrativa bíblica reforça a ideia de que o plano divino sempre foi conduzir a criação de volta à sua perfeição original. A Nova Jerusalém também é um lugar de justiça e paz eternas, onde a dor e o sofrimento não mais existem. Apocalipse 21:4 declara que Deus enxugará toda lágrima dos olhos de seu povo, e não haverá mais morte, luto, pranto ou dor. Essa promessa ecoa Isaías 25:8, que descreve Deus eliminando a morte para sempre e enxugando as lágrimas de todos os rostos. É um lembrete de que a Nova Jerusalém não apenas cura as feridas do presente, mas também estabelece uma nova realidade onde a justiça reina plenamente. Os portões da cidade, sempre abertos, simbolizam a acessibilidade e a inclusão divina, como descrito em Apocalipse 21:25-26.
Todas as nações trazem sua glória para dentro dela, um reflexo do que foi profetizado em Zacarias 14:16, onde todas as famílias da terra adoram o Rei. Esse elemento reforça a universalidade da promessa de Deus, mostrando que a Nova Jerusalém é um lugar para todos os que buscam sua presença, independentemente de origem ou história. O destino dos justos na Nova Jerusalém é mais do que uma recompensa. É a concretização do propósito de Deus em habitar com seu povo para sempre. Como descrito em Ezequiel 37:27, Deus promete: o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse estado de comunhão eterna não é apenas o encerramento da narrativa bíblica, mas o início de uma era onde o reino de Deus se manifesta plenamente, deixando entrever que ainda há mais a ser desvendado. As duas testemunhas, descritas em Apocalipse 11, são figuras que simbolizam a fidelidade de Deus em manter um testemunho vivo, mesmo nos períodos mais sombrios. Enviadas durante um tempo de grande tribulação, essas testemunhas têm um ministério de 1260 dias, proclamando a verdade e chamando a humanidade ao arrependimento. Elas são comparadas a duas oliveiras e dois candelabros, uma referência a Zacarias 4:3-6, onde esses símbolos indicam a presença contínua do Espírito de Deus. Sua missão reflete a persistência divina em trazer luz às trevas, mesmo em um mundo que resiste à verdade. A autoridade das testemunhas é demonstrada por sinais miraculosos, incluindo a capacidade de fechar os céus para que não chova e de transformar água em sangue, como descrito em Apocalipse 11:6. Esses atos ecoam os milagres realizados por Elias e Moisés, figuras que desafiaram a idolatria e a opressão em seus tempos. Em 1 Reis 17:1, Elias declarou a seca sobre Israel, enquanto Moisés, em Êxodo 7:20, executou o julgamento de Deus sobre o Egito. A semelhança reforça o papel das testemunhas como agentes de advertência e juízo, chamando os povos a reconhecerem a soberania divina. Apesar de sua autoridade, as testemunhas enfrentam oposição feroz. Apocalipse 11:7 relata que, ao completarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo as mata. Esse evento simboliza o aparente triunfo do mal, um tema recorrente na história da redenção, onde a verdade frequentemente é rejeitada antes de prevalecer. Em João 16:33, Jesus adverte que os seus seguidores enfrentariam tribulações no mundo, mas oferece a certeza de que ele venceu o mundo. Essa tensão entre sofrimento e vitória está no coração do ministério das testemunhas. A ressurreição das testemunhas, descrita em Apocalipse 11:11, é uma manifestação do poder soberano de Deus. Após 3 dias e meio, o Espírito da vida entra nelas, e elas se erguem diante de seus inimigos. Esse evento não apenas reafirma a autoridade divina, mas também prefigura a ressurreição final dos justos. Em Ezequiel 37:10, a visão do vale de ossos secos oferece um paralelo, onde Deus restaura a vida, aquilo que parecia perdido, demonstrando que nem mesmo a morte pode impedir o cumprimento de seus propósitos. O arrebatamento das testemunhas, levado a cabo em Apocalipse 11:12, simboliza sua vindicação final e a confirmação de sua missão. Como Elias foi levado ao céu em um redemoinho em 2 Reis 2:11, essas testemunhas são chamadas para a presença de Deus em meio à glória. Essa cena também enfatiza que o sofrimento dos fiéis não é em vão, mas parte de um plano maior de redenção. A terra que comemorou sua morte agora testemunha seu triunfo, apontando para o momento em que toda a criação reconhecerá a justiça de Deus. O impacto do ministério das testemunhas se estende além de sua morte e ressurreição, provocando um grande terremoto que simboliza a mudança radical no curso da história. Apocalipse 11:13.
relata que muitos dão glória a Deus após esses eventos, sugerindo que, mesmo nos atos de juízo, há um chamado contínuo ao arrependimento. Esse desenrolar aponta para a necessidade de uma resposta urgente à verdade divina, abrindo caminho para a consumação dos planos de Deus que ainda serão revelados. O julgamento final, descrito em Apocalipse 20, 11 e 15, é o momento em que todas as pessoas, vivas ou mortas, comparecem diante do trono branco de Deus. Ali, os registros das ações de cada um são abertos e suas vidas são avaliadas com base no que fizeram. É uma demonstração da justiça e da transparência de Deus, que vê tudo e diante de quem nada pode ser escondido, como afirma Hebreus 4:13. Esse momento destaca a santidade de Deus, perante quem toda a criação se curva em reconhecimento de sua soberania. Nesse julgamento, justos e ímpios são separados, como Jesus descreveu em Mateus 25, 31, 46. Aqueles que praticaram a compaixão e viveram de forma coerente com a fé são recompensados, enquanto aqueles que negligenciaram o próximo enfrentam as consequências de suas escolhas. O julgamento não considera apenas a crença, mas como essa fé foi traduzida em ações. É um chamado direto à responsabilidade, lembrando que o que fazemos em vida tem impacto eterno. Cristo desempenha o papel central nesse julgamento. Em João 5, 22, 27, ele afirma que recebeu do Pai a autoridade para julgar. Como o mediador entre Deus e os homens, Cristo não apenas aplica justiça, mas também oferece graça. Em Romanos 8, 1, Paulo nos lembra que aqueles que estão em Cristo não enfrentam condenação, mostrando que o julgamento é também um momento de confirmação para os que permanecem fiéis. Os que rejeitam a graça divina, como descrito em Apocalipse 20, 15, enfrentam a separação eterna de Deus, simbolizada pelo lago de fogo. Essa condenação não é imposta de maneira arbitrária, mas consequência de uma escolha consciente de rejeitar a luz, como afirma João 3, 19, 20. Deus respeita o livre-arbítrio, mas a responsabilidade por essa decisão é de cada pessoa. Para os justos, o julgamento final marca o início de uma nova realidade. Apocalipse 21, 3, 4 descreve esse momento como o início de uma era onde Deus estará plenamente presente com seu povo e não haverá mais dor, sofrimento ou morte. É uma promessa de renovação e restauração, onde tudo o que foi corrompido pelo pecado será transformado. Isaías 65, 17 também aponta para essa realidade, descrevendo novos céus e nova terra, onde as lembranças dolorosas do passado não mais existirão. Embora o julgamento final seja um evento solene, ele também carrega uma mensagem de esperança. Ele garante que o mal não triunfará e que a justiça divina prevalecerá. É um convite para refletirmos sobre nossas escolhas e para nos alinharmos com o propósito eterno de Deus, enquanto o desenrolar da eternidade se aproxima, oferecendo-nos um vislumbre do que está por vir. Chegamos ao final deste momento de reflexão sobre o julgamento final, e eu espero que cada palavra tenha tocado o seu coração de maneira especial. Agora, vamos unir nossas vozes e nossos corações em uma oração poderosa, buscando a direção e a graça de Deus para nossas vidas. Vamos orar juntos. Senhor Todo-Poderoso, agradecemos por Tua palavra que nos guia, nos exorta e nos dá esperança. Pai, colocamos diante de Ti nossas vidas, nossos medos e nossas escolhas. Perdoa nossos pecados, renova nossas forças e ajuda-nos a andar no Teu caminho. Que possamos viver com sabedoria, preparados para o dia em que estaremos diante de Ti. Dá-nos um coração humilde, uma fé inabalável e a certeza de que somos amados e chamados para viver em comunhão contigo. Em nome de Jesus, te pedimos, fortalece nossa fé e guia nossos passos. Amém.
Se esta mensagem falou com você, eu convido você a se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e te ajudam a crescer espiritualmente. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também precise ouvir essa palavra. Obrigado por ficar comigo até aqui. Que Deus abençoe grandemente sua vida e até o próximo encontro.